Mais um episódio do Calpcast e o tema de hoje eu até anotei aqui, ó. Por que você se compara tanto e como parar de fazer isso? E o nosso convidado de hoje é um cara que você vai curtir pra caramba. É o nosso amigo Everton. Everton, muito prazer ter você aqui com a gente. E se apresenta aí pra galera. Obrigado, primeiramente, aí pelo convite, Eric, mais uma vez aqui estando com você. Eu sou o Everton Mingotti, para quem não me conhece, ex-jogador de futebol, atualmente como empresário, mas já fui por muito tempo só personal e a vida aí foi me proporcionando várias coisas. E é um prazer estar aqui, falar principalmente desse tema, que é um tema que eu aprendi a gostar e abomino um pouco. E aí a gente vai falar bastante aí para que você aí em casa possa entender um pouquinho melhor, ver o porquê você se compara e talvez melhorar o quanto antes para que você tenha sucesso na vida. Cara, já perguntando aí pra você, já começando com a sequência de perguntas. Você era um cara que se comparava muito? Putz, eu me comparava muito, principalmente porque quando a gente vem do esporte, né, a gente tem uma comparação e aí a grande dificuldade é aquele negócio. Eu me comparo com o cara que é pior que eu ou eu me comparo com o cara que é melhor que eu. Porque esse tom de comparação é muito importante. Porque se você compara com quem você é pior que você, com certeza você vai achar pontos bons. Mas quando você se compara com alguém que é melhor que você vai achar os pontos ruins que vai fazer com que ou você melhore ou pelo menos você tente encontrar pontos que você possa melhorar, né? Que foi o que me fez crescer quando eu aprendi a ser personal. Então, essa comparação, ela existe sempre. Eu acho que não tem como a gente não se comparar, mas o importante é o que você vai fazer com essa comparação. Porque a comparação tem que ter. A todo momento a gente vive com alguém perto. A gente tem pessoas do nosso lado. E você olha para o lado e não tem como não se comparar. Mas o mais importante é o que você vai fazer com essa comparação. E desde muito jovem eu fiz isso. E você acha que a rede social ela amplificou essa comparação que a galera tem? Ah, sem dúvida, cara. Eu acho que a rede social, ela ajuda em muitas coisas, mas principalmente nesse ponto as pessoas se perdem um pouquinho, né? Porque a rede social é uma coisa que muitas vezes é mentira. Então a gente está se comparando com pessoas que eles produziram aquele conteúdo para fazer com que a gente muitas vezes comprasse o conteúdo dele, mas aquele conteúdo não é verdadeiro. E aí a gente está se comparando com algo que não é verdadeiro. E o outro ponto que é o que eu mais gosto de tocar, que é a parte que eu venho falando de abominação, né? A vida é feita de etapas. E muitas vezes a pessoa que está ali falando para você e você está se comparando com aquela pessoa, ela já está numa outra etapa de vida. Ela já passou por aquela que você está vivendo. E aí você está comparando com a etapa que é a etapa 5, sendo que você está na etapa 1. Isso faz com que muitas vezes você queira pular etapas e, infelizmente, a vida é um processo. Você não vai conseguir pular esses processos. Mas eu acredito que em alguns pontos a comparação é boa. Porque você se compara e pega alguém como referência, até aquela modelagem de você modelar alguém, né? O que você acha com essa... É perfeito, Ericão. Eu acho que a comparação ela é boa quando você compara com alguém pensando em ele como um exemplo, em essa pessoa como o que você almeja ser. Eu tenho alguns exemplos na minha vida assim, né? Eu cito muito meu pai nesse ponto, porque meu pai sempre foi um cara extremamente trabalhador cara, ele tem que trabalhar. Então essa foi uma comparação que eu peguei do meu pai muito boa. Legal, vamos comparar o meu pai sobre isso. Eu tenho um primo que ele é um baita empreendedor, o Wilton Mingotti. Eu me comparei com muitas coisas dele. E a minha carreira foi sempre assim. E hoje, eu fui personal por muito tempo, ainda trabalho como isso, mas a minha comparação, eu vou dar como exemplo isso para você, que seja um ponto para você poder usar também na sua vida. Quando eu comecei a trabalhar como personal, eu não fazia ideia que era personal. E aí eu peguei 5 personagens como referência na academia que eu trabalhava. Aí eu olhava tudo que eles faziam de bom, mas eu anotava o que eles faziam de ruim. E aí eu falei assim, legal, eu vou pegar todos os pontos ruins, vou anotar e vou arrumar em mim, e vou pegar os pontos bons e usar como exemplo. Então eu fazia tudo que eles já faziam, só que eu corrigi 5 pontos que eu achava errado. E aquilo fez com que a minha comparação a eles fosse usada de maneira boa para que eu crescesse na profissão. Então a comparação não é de todo ruim, desde que você use como exemplo para que melhorem você as coisas ruins. Cara, muito bom. Hoje, ali na Best You, na verdade, explica um pouco pra mim, pra galera, o que é a Best You, qual que é a essência disso? É uma academia? O que é? Legal. Eu me apresentei como empresário, só não falei qual era a empresa. Então, hoje, a empresa onde eu
sou sócio junto com meus outros 2 sócios, Cauê e o Rafa. A Best You nada mais é do que um estúdio de treinamento, tá? Onde a gente trabalha com treinos de 30 minutos. E o porquê 30 minutos? A gente entendeu que o futuro é as pessoas tendo pouco tempo. Então não adianta eu falar que a pessoa tem que se encaixar no modelo da academia. Não. Nós inventamos um negócio onde nós nos encaixamos nas vidas das pessoas. Isso faz com que venda mais fácil. Então a pessoa olha pra gente e fala, putz, um negócio de 30 minutos, isso aí cabe no meu dia a dia. E são treinos intensos onde a gente trabalha em 30 minutos o que muitas pessoas trabalham em 1 hora e meia nas academias. Tem muitas pessoas aí no Instagram falando que é fato, 30 minutos hoje resolve tua vida, você não precisa treinar mais que isso. E a Best You hoje é um estúdio de treinamento premium, onde você tem um baita atendimento, uma atenção especial, um treinamento personalizado, onde está você e um personal te atendendo, trazendo todos os seus objetivos, sejam eles ganho de massa, emagrecimento, se você pratica tênis, quer virar um tenista, a Best You te atende também. E hoje a gente trouxe também a fisioterapia para dentro da Best You, para que a gente trate as pessoas lá dentro. Você não tive uma lesão no meu futebol de final de semana, dentro da Best You você trata, você não precisa mais tratar em outro lugar para depois voltar a treinar. Então, é um estúdio que a gente engloba aí o ecossistema de saúde. Cara, muito bom isso. E por que algumas pessoas falam que a Best You é cara? Porque há uma mensalidade ali, a partir de R$1.000, R$1.200, a mensalidade dessa academia. Mas por que algumas pessoas têm essa percepção? Claro, essas que têm essa percepção não conhecem por dentro, não treinaram lá. Mas por que você acha que eles têm essa percepção? É uma visão muito de valores, né? No sentido, o que são valores, né? Tanto o valor agregado como o valor da academia. Então, por que a Best You é cara na visão de algumas pessoas? Porque o que é caro para você? Tem muita gente que vai gastar R$1.200 com besteira. Mas tem muita gente que investe R$1.200 com saúde. Então, por que a Best You tem um valor maior do que outras academias, do que outros estúdios? Porque a gente traz uma questão de atendimento especializado, no sentido de que a palavra que a gente mais usa na Best hoje é a gente cuida do aluno. Então, o personal cuida do aluno, o estúdio cuida do aluno. Então, esse cuidado traz um valor agregado muito maior do que outros lugares trazem. Então, você tem uma flexibilidade de horários, você consegue trabalhar o seu objetivo independente de qual ele seja, você tem uma pessoa especialista ali na área onde você quer trabalhar, tem o cafezinho, a gente fala muito cafezinho, você chega lá recebido com um cafezinho. Além da estrutura, muito reservado, a gente trabalha com no máximo 6 professores em sala, um espaço bem reservado. O cheirinho da academia, né, Ericão? O Eric chega para treinar, ele sente o cheiro diferente da academia. Então tem bastante valor agregado que faz com que os 1.200, a partir de 1.200, né, que a gente coloca, acabe ficando barato. Então, e outro ponto, quando a gente encaixa na tua vida, com certeza vai ficar muito mais barato do que você gastar a academia 1 ano, 2 anos sem ir treinar. Não adianta nada. Você pagar a academia não vai resolver se você não for. É isso aí. Então, vão para a Best You. Já siga nas redes sociais e conheça o estúdio deles aí. E, cara, eu tenho uma pessoa, um parente muito próximo de mim, que ela se compara muito e deixa de fazer as coisas às vezes. Por exemplo, ela coloca, vou ser uma artista. E depois, ao longo do dia, ela vai se comparando com outras pessoas, não vê que ninguém é artista, aí desiste. Aí quer fazer o que talvez uma pessoa faz e acaba se perdendo. Você acredita que isso é uma crise de identidade? Eu acredito que talvez seja uma crise de identidade, mas eu acredito mais ainda que é uma pessoa que ela ainda não definiu o que ela quer da vida. E quando ela não tem definido o que ela quer da vida, faz com que qualquer coisa sirva. Então, eu vou tentar isso. Ah, não deu certo, não fui até o final. Não, agora eu vou tentar aquilo, porque eu vou tentar aquilo outro. Então, é uma pessoa que é muito influenciada. E quando a gente fala sobre algo que não está acontecendo, sua vida não está indo para frente, nada dá certo, muito eu costumo falar que está relacionado ao ambiente, Eric. Eu acho que o ambiente ao qual você escolhe viver, e o que é ambiente? Então, ambiente nada mais é do que tudo que você frequenta, todos os lugares que você frequenta, todas as pessoas que estão ao seu lado. Os seus grupos do WhatsApp são os exemplos do seu ambiente, os locais que você frequenta, a roupa que você usa, tudo isso é ambiente. Tudo que a pessoa consome é Totalmente. ambiente. Tudo que você consome, o podcast que você escuta, a música que você escuta. Então, eu falo que o ambiente define quem você é. Muitas vezes a gente está vivendo um ambiente de Instagram que é abrir a tela do celular, esse vídeo eu não gosto mais, passa. Esse vídeo eu não gosto mais, passa.
Isso é a mesma coisa que a vida dela. Essa profissão eu não gosto mais, passa. Agora eu quero moda. Ah, moda eu não quero mais, passa. Então, é muito comum hoje em dia a gente encontrar isso, porque cada ponto da sua vida você pode levar para todas as outras pontas. É exatamente igual. E aí eu acho que é onde a pessoa não pegou um caderninho, escreveu lá, minha prioridade de vida é X. Então, a prioridade de vida do Everton, qual é? Viajar todos os anos. Top. Então, eu vou viajar todos os anos, independente do que o Eric fala, do que o Flávio Augusto, eu sou fã do Flávio Augusto, do que ele fala, independente do que Joel J fala. Então, eu acho que é essa linha. Desde que você colocou uma coisa para fazer, você tem que fazer e ir até o final. Aquele fato do plano B, né, que muitas vezes vocês escutam na internet as pessoas falarem, vai com o plano A até o final. Não desiste não, porque senão você vai criar plano e não vai fazer nada. Cara, e esse é o segredo do sucesso de qualquer negócio. Eu, olhando hoje alguns clientes que eu atendo, o cara que tem sucesso na área dele, ele começou com isso lá atrás e não desistiu. Ele sempre permaneceu naquilo. Eu gosto de usar o exemplo, o Thomas, que também é aluno da BSU. Tem ali a fábrica de esquadria. Ele começou como funcionário lá atrás, quando ele era novo. Aí depois foi para um cargo maior, depois comprou a parte do sócio e foi e tá com isso até hoje. É um cara que não desistiu, colocou o foco nisso e foi até o fim. Então eu acredito que isso é o que traz sucesso para os negócios. Você começar e ir até o fim, igual você falou. Pegar o plano A e não sair do plano A. Eu concordo super, senti na pele isso. A gente posso até contar histórias de acontecimentos que, se você não colocar como propósito aquilo que você está fazendo, vai virar chato em algum determinado tempo. E quando virar chato, pode ser que se abandone. E porque simplesmente você não tem um propósito. Então, quando a gente inventou a Best You, eu, o Cauê e o Rafa, a gente não tinha um propósito definido do que era a Best You, do que a gente queria com a Best You, e foi indo. Então, pra gente só rodava dinheiro na cabeça. Pô, isso aqui não tá mais me dando o valor que eu queria ganhar. Vamos procurar outra coisa? E a gente foi. Abriu uma empresa de comidas congeladas e quebramos mais uma vez. Por quê? Porque a gente não via propósito, a gente só tava pensando em dinheiro. Então, eu concordo que tem que levar até o fim, e o que vai fazer você levar até o fim é propósito. Então, hoje a gente tem um propósito de ajudar pessoas a evoluírem em sua saúde, de cuidar de pessoas, um ponto forte da Best You é tratar o colaborador, o educador físico, vendas, qualquer parte dos colaboradores nossos, é fazer com que eles tenham uma vida boa. Então, uma das perguntas sempre de contratação é qual é seu sonho, porque a Best You vai brigar pelo teu sonho. Então, a gente encontrou o propósito que fez a gente desistir de tudo que a gente tentou colocar no meio do caminho e ficar só com o propósito Best You. Então, a gente errou, aprendeu errando, mas se eu tiver que falar uma palavra para você você só consegue ir até o final se você encontrar o propósito no que você está fazendo. Se não tiver propósito no que você está fazendo, qual seja lá a sua profissão, você vai abandonar uma hora, pode ter certeza. E eu acho que para você encontrar o propósito, a sua identidade precisa estar muito clara, né, cara? A identidade de você... Eu vi o Paulo Vieira falando uma vez, de você saber que você é um cara honesto, que você é um cara engraçado, que você é um amigo leal, que você é fiel. Todas essas qualidades que compõem a sua identidade precisa estar clara para que você alcance seu propósito. Você Perfeito. concorda com isso? Concordo super. Eu estudo bastante isso no YouTube, tá, galera? Eu estudo muito no YouTube. Acontece que tem muita coisa boa. Eu vou muito pro lado de valores, Eric. Eu acho que quando você tem os valores bem definidos, seus valores podem ser trocados com o processo. Então, pode ser que hoje você considere uma coisa legal que antes você não considerava, dentro dos seus valores. Mas os seus princípios ali, os seus valores iniciais, eles têm que ser cumpridos. E isso faz com que você encontre a sua identidade dentro desses valores. Então, tem coisas que ali você abomina, que vai fazer com que você consiga vencer no processo. E esse lado de valores é extremamente importante. Então, se você escrever quais são os seus valores, eu passei isso num processo de coaching e dá muito certo, você começa a olhar para um lado que você não olhava antes. Então, essa questão de identidade está dentro do propósito, está dentro dos valores e faz sim a pessoa chegar no sucesso, porque ele começa a se identificar, a ter um autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento está junto com o ambiente ali na questão de sucesso. E muita gente tem o pé atrás com o que você falou, com o coaching. Cara, o que você diria sobre isso, sobre o coaching? Ajuda? É balela? O que que é? O que que é esse mercado, esse meio do coaching? Legal, vamos lá. Já fui a pessoa que também falou mal do coach, porque o que é coach? Então, cada lugar entende de uma forma, né? E o Brasil
mistificou muito isso de que coach era qualquer pessoa que ensinava qualquer um. Hoje, para você ser um mentor, para você ser um coach, basta você saber uma coisa a mais que o outro, você pode ensinar. Legal, pode ensinar, mas existem princípios, existem a história por trás da coisa. Tem muito coach hoje que fez muitas cagadas na vida dele e hoje quer ensinar. Tá tudo bem, essa pessoa mudou. Mas o nome coach ficou muito taxado, né? Hoje eu tenho uma coach e eu falo muito bem de coach, a Juliana, quem quiser conhecer mais, Juliana Blumer, hoje ela é coach da Best.U, coach do Everton. Que é o coach na visão do Everton, tá? É uma pessoa que já passou por aquilo que você passa e vai poder te ensinar melhor. Então, se eu for contratar um coach hoje, eu só vou contratar um coach se ele já passou por aquilo que eu tô passando. Se a pessoa não passou, eu vejo que ela não consegue me ajudar. Infelizmente, é o meu pensamento sobre isso. Ah, Everton, procura uma psicóloga. Legal. Essa psicóloga vai saber talvez me ajudar com algumas questões técnicas. Mas na prática é muito diferente. Eu acho que a prática ensina tudo. Uma pessoa que não tem a prática na vivência, dificilmente ela vai saber te ensinar como sair daquilo que você está vivendo. Então, o meu pensamento sobre coach você precisa sim de pessoas para te ajudar, seja com o nome coach, seja com o nome mentor, seja com qualquer outro nome, desde que ele já tenha passado o que você está passando. Cara, muito bom isso aí. E você acredita que nós precisamos celebrar as pequenas conquistas para que possamos parar de se comparar com os outros? Concordo super, porque muitas vezes a gente... E eu já passei por isso, então tudo que eu tô falando pra vocês é o que eu já passei, tá? Então eu não tô falando por acaso. Eu era uma pessoa que eu não comemorava, então quem é o Everton hoje? Eu conquistei algo, eu já tô pensando na próxima conquista. Então eu comprei o carro que eu sempre sonhei, na compra eu agradeci, comemorei, estou comemorando até hoje, mas eu já sei qual é o próximo carro que eu quero ter. Criei a Best.U, legal, qual que é a minha próxima conquista? Mas eu aprendi que eu preciso comemorar. E o que são essas comemorações? Não é abandonar o que você criou e só vou viver de festa, não é isso. É assim, eu comemoro todos os dias, agradeço todos os dias, seja o lado religioso, seja energético, o que você acredita. Mas você tem que curtir aquilo que você está fazendo, porque energeticamente falando, se você não agradece, se você não é feliz por aquilo que você tem, muito provavelmente não vai chegar ao próximo que você está querendo desejar. Então, eu aprendi que essas mínimas conquistas, essas mínimas comemorações são obrigatórias, porque senão você não curte. E aí vai pro lado da comparação, né, Eric? Do tipo, putz, eu fui viajar para Paris. Ah, mas esse aqui do lado foi para Dubai. Puta, então só quero Dubai. E você já esqueceu de Paris. Então, porra, calma. Vai devagar. Você conquistou um negócio que muita gente não conquistou. E aí, ao lado de olhar para a comparação das pessoas que estão ao seu lado, no sentido de, pô, eu conquistei muito mais que as outras aqui. E não como um desmérito para os outros, pelo contrário, do tipo, pô, cheguei, legal, vou comemorar, porque poderia ser que eu não tivesse chego. Então, eu acho que é obrigatório que você comemore a cada vitória. Mesmo que ela seja pequena, cara, mesmo que ela seja, pô, comprei um tênis que eu sempre quis. Porra, comemora, curte aquilo, olha para aquilo com valorização do que você chegou, sabe? Eu acho que as pessoas abandonam isso. E existe técnicas para as pessoas blindar a mente, a comparação, serem ali disciplinadas no que elas querem e não desviar o foco? Você acredita que existe uma técnica para isso? Olha, técnica, eu vou para uma técnica básica, que é tipo a técnica que eu uso do emagrecimento, que as pessoas falam, né? Ah, como que eu emagreço? Não compra, não tem em casa. É a mesma coisa. Se você tá com um problema de comparação e você encontrou que a comparação tá sendo dentro do Instagram, deixa o Instagram de lado. Coloca a regra de entrar no Instagram 30 minutos, de parar de seguir quem você vai mal. Eu já fiz muitas vezes isso, de olhar para uma pessoa que eu seguia todos os dias e aquela pessoa comprou o carro que eu queria. Na minha cabeça, só, puta, eu preciso ir para aquele carro, eu preciso ir para aquele negócio. Então, beleza, vou parar de seguir ele. Deixa eu me sintonizar, autoavaliar, ter meu autoconhecimento, falar, bom, agora eu tô pronto para de fato voltar a seguir aquele cara, entender que aquilo é um propósito meu, que eu vou usar como ele, usar esse cara como alguém que eu almejo ser e não alguém que tá me atrasando a vida. Então, eu acho que o principal ponto, a principal técnica, vamos usar técnica e método que eu usaria para de abrir o Instagram e vai trabalhar. Que é isso que vai fazer com que você evolua e cresça e conquiste as coisas que você tanto compara. Muito bom, cara, muito bom. E hoje você trabalha ali na Best.U todos os dias, de manhã à noite. Trabalho todos os dias, de manhã à noite.
não tem outro meio de você crescer e ter sucesso na vida, senão trabalhando muito. Hoje ainda tendo como personal, é uma tendência em minha que eu pare em breve, porque a parte de gestão demanda bastante. Hoje a gente tem 20, 25 pessoas na equipe toda. Então acaba demandando bastante de tarefas que você tem que fazer fora o dar aula. E o dar aula, às vezes, no meio de uma reunião, eu tenho que sair para dar aula e você perde o fio da meada. Então, é uma tendência que eu fique só na parte de gestão com o tempo, mas trabalho todos os dias na Best.U, mas quero ter mais negócios. Eu estou em conversa aí para que, se Deus quiser, aconteça de eu ter mais negócios. Mais na parte estratégica, que é o que eu amo fazer, essa parte de visão de mercado, análise do que está acontecendo, gerir pessoas, ensinar. Eu amo ensinar do tipo, o que eu sei, ensinar para alguém que ainda não sabe. Então, gosto muito, gosto muito. E você comentou sobre ambiente, que ambiente é tudo que você consome, é as pessoas que você está, é o que você ouve, o que você assiste. Você já esteve em um ambiente que te impedia de crescer e o que você fez para sair dele? Já, várias vezes. Eu coloco como ambiente, eu posso falar abertamente isso, meu lado família até, tá? Eu passei por algum tempo que escutei do meu primo, esse meu primo que eu dou como exemplo, de que eu tava num ambiente de família ali que era só a mesma conversa, era só a mesma coisa, era só... E aquilo ali não ia me fazer crescer. E que eu teria que estar em mesas diferentes para aprender coisas novas, para ter um outro olhar do mundo, porque o que é o ambiente? É uma bolha. Então, se você tá sentado dentro de um lugar que você escuta todos os dias as mesmas coisas, de que não, você tem que ser assim, não, você não pode comprar aquilo, não, você não pode investir nisso, de fato você não vai arriscar. Porque você tá num ambiente que tá confortável, tá gostosinho ali, você tá ouvindo as mesmas coisas todos os dias. A partir do momento que você sai daquela bolha, pisa num lugar diferente, você fala, nossa, mas isso aqui eu não sabia. Nossa, mas isso aqui tem como fazer? Nossa, mas aquilo vai te instigando, te instigando. E a partir do momento que você começa a desequilibrar, que eu falo que a vida é um eterno desequilíbrio, eu uso muito essa frase, de que você tá com 4 pontos fortes, você saiu de 1. Daqui a pouco você tira mais 1, vai para 2. Daqui a pouco você tira... A partir do momento que você começa a viver mais no outro do que nesse aqui, acontece uma coisa que é muito gostoso com o tempo. E eu senti isso com a minha família. Então, eu comecei a trazer meu pai, minha mãe, minha irmã para um ambiente onde que eu passei a gostar. Então, eu tava num ambiente que eu tava muito estagnado, tava ali, criou um desconforto. Eu fui meio que o contra da família. Depois eu comecei a puxar mãe, comecei a puxar pai, minha irmã. Pô, isso para mim foi surreal, porque eles passaram a viver num mundo diferente, num mundo que eles também não enxergavam, de ter visões de que antes viajar só pro Brasil era um sonho, mas, putz, viajar pra Itália jamais. O sonho da minha mãe é ir pra Itália. Hoje ela consegue olhar e falar, pô, dá pra ir. Pô, foi a primeira vez, esse ano eu fiz uma viagem, que foi a primeira vez que minha mãe saiu do país. Ela tinha ido pra Argentina já, enfim, com a minha irmã. Mas aí esse ano foi a primeira vez que que a gente foi pra Punta Cana e eu ver minha mãe fora do país, que era algo que até então a gente falava que era muito longe. Eu falei, puta, que legal, cara, minha mãe tá vivendo um negócio muito foda, que antes ela achava que não era pra ela, que era muito caro. Isso de sair do ambiente e levar as pessoas com você é algo que é maravilhoso. Mas como você conseguiu isso? Porque tem, ainda mais os mais velhos, eles são um pouco fechados pro que é novo, né? Muito. Porque eles acreditam que eles experienciaram muitas coisas, mas igual você falou, às vezes estavam dentro de uma bolha, tiveram muitas experiências dentro daquela bolha. Sim. E não teve outros ambientes para eles experienciarem. Como é que você conseguiu arrastar ela? Ericão, eu acho que assim, cara, é o viver aquilo, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui de uma história que aconteceu comigo, que é o ponto marcante pra mim. A gente sempre escuta dos pais, né? Não vai lá, não faz aquilo, pô, pensa melhor, não investe nisso, pode ser que dê errado. O que o pai, principalmente, eu falo muito da família, depois eu até falo de um livro aqui, que eu gosto muito, que trava e trabalhou isso em mim. O pai, ele quer hiperproteger. Por quê? Você tá ali dentro da casa dele. Daqui a pouco você tá fora da casa dele, mas ele ainda quer, tipo, eu não quero que meu filho tenha problema, eu não quero tal. Beleza, aquela hiperproteção acontece. E sempre aconteceu comigo, aconteceu com a minha irmã e inúmeras famílias acontecem, que é o quê? Eu não quero que esse meu filho sofra. Legal. Eu escolhi sofrer. E eu falei, pô, eu tô vendo aquilo ali, é legal, cara. O cara ali tem, por que ele fez? E eu sempre fui desse jeito de querer mais, no sentido de que eu vejo as pessoas, por que eu não? E aí eu fui lá. E um fato é meu primo. Eu falo muito do meu primo porque meu primo comprou uma Porsche. Meu primo tinha um helicóptero.
Porra, cara, eu quero... Nossa, meu sonho é ter uma Porsche. Legal. Wilton, o que você fez? O que você faz? Pá, vem aqui. Aí você escuta do outro lado. Não, mas peraí. Você vai voltando. E aí você vai de novo. Pô, mas... E assim você vai. E aí eu comecei a ir mais do que ficar. E doeu, cara. Doeu porque às vezes você vai ter que negar algumas coisas de tipo... Cara, se eu for muitas vezes na casa da minha mãe, ela vai me proteger, eu vou me confortar lá, então eu vou viver na dor. Vou viver na dor, vou viver na dor. Aí chega uma hora que dá certo a primeira coisa. Aí minha mãe falou, pô, que legal, tá dando certo. Ele tá se dando bem. Pô, que bom, filho, parabéns. Minha mãe sempre me parabenizou tudo. Meus pais sempre me parabenizaram pelas vitórias. Abri a Best You, puta, filho, vê minha mãe lá na abertura chorando. Pô, super legal. E aí uma hora, eu sempre vivi isso de... Hoje eu faço o financeiro da Best You. E aí de fazer contas e de investimento e aí minha mãe foi comprar uma casa. Ela falou assim, filho, eu preciso da sua ajuda. Esse dia foi marcante. Filho, faz uma conta aqui pra mim. Vê se compensa eu vender ou se eu fico com essa casa. O que você falar, pô, eu vou fazer o que você falar porque eu vi que está dando certo. Cara, esse ponto pra mim... Obrigado, mãe. Foi muito foda, porque eu falei, cara, minha mãe me pediu uma ajuda por algo que antes eu pedia pra ela. E agora ela tá me usando como exemplo pra que eu ajude ela a crescer junto. Puta, cara, isso não tem preço, Eric. Isso Não é tem muito preço. bom porque ela viu o resultado em você, né? Eu Porque acho tem que é aquela isso. frase de que santo de casa não faz milagre, né? É. A galera não dá muito crédito pra quem tá ali dentro, pra quem é da casa e tal, e ela enxergou isso e Total, total. Eu vejo isso e aí é onde a gente volta no tema principal. É comparação. Houve uma comparação do tipo, o que eu faço? Vou usar aquela pessoa pra me ajudar. Então eu acho que essas comparações onde... Porque o que é a comparação? É você enxergar o resultado de alguém e querer fazer igual. E aí tem um lado bom e ruim. Então eu acho que esse fato de querer crescer, acho que é muito foda. Eu acho muito legal isso. muito bom, cara. Então você que tá assistindo aí, já se inscreve no canal, curte, comenta aqui e manda esse episódio pra aquela pessoa que precisa. De novo, vai. Então você que tá assistindo aí, curte, comenta, se inscreve no canal e manda esse episódio para aquela pessoa que precisa sair da zona de conforto, que se compara demais e que fica estagnado em um lugar ali. Everton, muito legal isso, muito legal o nosso bate-papo aí. A gente tá chegando ao fim aí, você tem algumas considerações pra galera aí, algum conselho a mais, além de todo esse papo construtivo? Tenho muito conselho, mas vou deixar aqui pra você. Se você tá estagnado, se você tá com problema de não tá crescendo, nada dá certo na sua vida, se você continuar com o lado negativo, falando e expondo pro mundo que nada tá dando certo, contando pra aquele seu amigo que vai te abraçar e falar assim, realmente não vai estar te dando certo, sinto em lhe dizer que você vai continuar caindo. Porque procure pessoas que te façam sentir dor do crescimento, que vão falar pra você que tá errado, que vão falar pra você o que tem que ajudar. E às vezes é um mentor, é um coach que vai te falar isso. Muitas vezes você não vai ouvir isso do seu pai, da sua mãe. Então procure pessoas que já têm aquilo que você quer ter. Só ele vai saber te mostrar o caminho, só ele vai saber poder falar o que você tá errando. Não procure pessoas que não têm. Muitas vezes você vai ouvir a mesma coisa, vai te confortar e você vai continuar lá embaixo. E para de se comparar. Para de se comparar, para de olhar pro Instagram, para de ver aquele cara que tem o puta negócio. Se for para você usar como exemplo, procurar o que ele fez de bom para mudar, use. Caso contrário, você só vai se afundar mais. Então para de se comparar e bora trabalhar, que senão você não vai ser ninguém na vida. Isso que você falou foi muito legal, cara, sobre você pedir conselho para aquela pessoa que não chegou lá. E é o que muita gente faz, né? Às vezes o Total. cara, pô, eu quero ser diretor da empresa que eu trabalho, eu quero chegar lá num cargo de diretor na empresa que eu trabalho. Aí ele vai ouvir um conselho do vizinho que não chegou lá e não vai chegar. conseguir. Não Então, vai chegar. Não tem acredito como. que ele tenha que ter o conselho, ter o mentor, as pessoas que trilharam o caminho que ele vai chegar, né? Sem dúvida nenhuma. Foi isso que eu usei, que meus sócios usaram. A gente tem alunos que são... a gente começou assim, na verdade, né? Que eu não sabia o que era ser empresário, não sabia o que era empreender, eu não sabia o que era marketing, não sabia o que era nada. O Rafa não sabia, o Cauê não sabia. E a gente só chegou até aqui porque a gente ouviu pessoas que já tinham conseguido aquilo, que eram grandes empresários nas suas empresas, e eles nos ensinaram muito a fazer isso. E você vai aprender mais ainda a ser assim quando você ensina alguém. Então, aquilo que você ensinou, aquilo que você aprendeu, perdão, ensine alguém, que vai fixar mais na sua cabeça e vai fazer com que uma pessoa que não conseguiu ainda sair da inércia, que ela saia. Então, eu gosto muito disso. Em casa, eu uso muito isso. É uma troca, eu e minha esposa Jennifer,
Te amo, amor. A G sempre aguentou muito, assim, eu falando sobre isso, no sentido de crescimento. Ela me ensina muita coisa. Ela é fodástica, ela é veterinária, ela trabalha com lançamentos online. E, pô, ela me ensina muita coisa, assim como eu ensino muito ela de gestão. Então, essa troca por alguma coisa que você não saiba é importantíssima para que você cresça mais ainda. Maravilha. Então, esse foi o nosso episódio de hoje e não deixe de se inscrever, curtir, comentar e eu te espero no próximo Calpcast.